Olá, sejam muito bem-vindas. Se você chegou até aqui, até esse vídeo, eu sei que o seu olhar para esse período da infância dos seus filhos já é diferente. Você não está aqui porque você precisa ser convencida de que brincar é importante. Você já entendeu isso. Você já sabe que brincar é o caminho para se conectar com os seus filhos e, principalmente, que brincar é a ferramenta mais eficiente que os seus filhos podem ter para se desenvolver e para aprender. E para você que já sabe disso, que já entende que o brincar tem que ser priorizado na rotina, hoje eu quero te convidar para dar um passo além. Eu quero te convidar para entender como a forma como os seus filhos brincam pode te ajudar a entender e conhecer melhor sobre eles. E até mesmo para te dar suporte, para te tornar suporte para eles passarem por fases de desafios específicos no processo de desenvolvimento deles. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como é importante saber observar a forma que os nossos filhos brincam, como eles respondem a diferentes tipos de brincadeiras e como interpretar essas reações e essas respostas deles pode te ajudar a compreender melhor como eles estão se desenvolvendo. E por que isso é tão importante? Por que eu acho que isso vale ser explorado hoje? Por dois motivos. Primeiro motivo, saber do que a sua criança gosta vai te ajudar a entender o que eles gostam de fazer, do que eles gostam de brincar, o que interessa, o que desperta o interesse deles, né? O que provoca a faísca de curiosidade na mente deles. Isso é justamente o que vai te dar munição para manter os seus filhos brincando por mais tempo. E criança que brinca por mais tempo aprende novas habilidades e se desenvolve melhor e se regula emocionalmente com mais facilidade. E a parte que eu mais gosto disso tudo é a criança que brinca cada vez mais e mais, e por mais tempo, pega gosto. Pega gosto por brincar. E aí, a partir do momento que a sua criança pega gosto por brincar, ela é exposta a diferentes formas de brincar, você não precisa mais ficar tentando criar oportunidades e convidando ela para brincar. A mente dela vai virar um caldeirão de ideias, criativo e curioso. E eles cada vez mais vão brincar mais e de forma mais independente e mais variada. E o segundo motivo é que saber do que a sua criança não gosta, ou melhor, a brincadeira que ela evita a qualquer custo, ou a brincadeira que gera alguma forma de frustração e de irritação nela, pode, na verdade, te dar pistas de onde ela pode ter alguma dificuldade maior e necessitar de algum suporte. E veja bem, aqui eu não estou querendo dizer sobre suportes mais complexos, levantando uma bandeira do vamos diagnosticar e laudar todas as crianças. Não é sobre isso que eu quero falar hoje. Não é nada disso, aliás. Eu trago essa reflexão do ponto de vista de que nós, pais, devemos dar o suporte para os nossos filhos adquirirem as habilidades necessárias para eles conseguirem se tornar adultos funcionais e independentes e saírem debaixo da nossa asa. E existem habilidades que os nossos filhos adquirem sozinhos, naturalmente, no dia a dia, só porque eles simplesmente existem. E existem habilidades que elas precisam de algum suporte, de alguma interferência externa. São ganhos de habilidades que precisam ser provocados na rotina. E esse ato de provocar um ganho de uma habilidade, ele pode ser tão simples quanto um ajuste na rotina, ou no espaço em que a criança brinca, ou nas atividades extras que ela faz, ou por uma conversa com a escola, com os professores, ou na forma como você mesmo se posiciona e se relaciona com os seus filhos, como você reage às interações deles no dia a dia. Aí, obviamente, que existe também um grau de necessidade de suporte que às vezes pode demandar uma necessidade de um profissional. Mas o importante é a gente entender que, ao longo do processo de desenvolvimento dos nossos filhos, nós somos os responsáveis por identificar essas necessidades. Tá? Então, por exemplo, uma criança que brinca com o slime e tem um desconforto enorme, e aí essa criança também vai na praia e fica com um mal-estar enorme quando põe o pé na areia, e aí ela vai numa festa de aniversário e a hora do parabéns vira uma confusão e ela chora e ela grita e ela tampa o ouvido. As crianças que fazem isso, elas não entendem muito bem por que elas fazem, elas não têm esse nível de complexidade, né, de compreensão para entender o porquê elas fazem isso. Mas é muito óbvio que uma criança que faça isso, ela tenha uma dificuldade sensorial. É muito possível que ela tenha uma dificuldade sensorial. Então, essa criança, ela vai demonstrar esse padrão de resposta a esse estímulo sensorial em diversos momentos, em diversas formas de brincar. Né? E se a sua criança é o tipo de criança que não gosta do slime, da areia, da grama, da camiseta molhada quando brinca de mangueira no quintal, da brincadeira de espuma nas festinhas dos amigos e tudo que envolve um estímulo sensorial, poxa, aí tem uma pista importante. E aí eu aposto que você vai pensar, mas qual é o problema da criança ter essa aversão à textura? O ponto não é ela não gostar da textura, nenhuma criança é obrigada a ter que brincar de todas as formas. Mas por que essa textura causa tanto desconforto? Se as texturas mais melequentas causam tanto desconforto, mais pegajosas, né? Então ela pode ter uma alteração de percepção sensorial, e essa informação é importante. E isso, no futuro, né,
Obviamente pode fazer parte de um diagnóstico, mas pode também não fazer, pode ser algo simples e pontual. Você entra com algumas brincadeiras na rotina, brincadeiras bem simples, e vai trabalhando essas texturas com a criança, numa crescente, lenta, né, em direção a texturas mais pegajosas. Você vai dessensibilizando a criança, você vai expondo ela de um jeito muito lúdico a isso. E parece pequeno, mas no futuro, na vida adulta, é melhor para a pessoa que essa barreira tenha sido já vencida. Por quê, né? Porque o cérebro, ele se organiza a partir das experiências que ele vive, que ele vivencia. Então, cada estímulo sensorial recebido, seja ele visual, auditivo, tátil, né, olfativo, motor, enfim, passa por um processamento neurológico. E quando uma criança evita consistentemente certos estímulos, como, por exemplo, as texturas pegajosas, os sons muito altos, os movimentos específicos, o cérebro dela deixa de formar ou de reforçar algumas conexões específicas, importantes para lidar com aquele tipo de input, né, dessas situações. Em outras palavras, o que eu quero dizer? É que o que não é estimulado não desenvolve bem. E quando o cérebro evita esses caminhos, o corpo aprende a reagir com aversão, com ansiedade, ou até com um certo desequilíbrio emocional, ou melhor, com uma desorganização emocional, né, diante desses momentos, desses estímulos, que ela também vai continuar vivenciando no futuro de outras formas. A boa notícia é que justamente na infância o cérebro tem uma alta neuroplasticidade, que é a capacidade dele de ser moldável. Então é muito mais fácil a gente estimular a superação dessas aversões na infância do que deixar para os nossos filhos, nossos próprios filhos, superarem isso sozinhos quando eles forem adultos. Nessa fase adulta, o cérebro deles já sofreu muitas podas neurais e o processo de neuroplasticidade, que é, né, essa capacidade de se moldar e de se adaptar e de aprender novas habilidades, já é mais difícil. Ele ainda existe, mas ele é muito mais difícil do que comparado com o período da infância. Porque esse período da infância é o pico desse processo, né, dessa facilidade do cérebro de aprender, de se moldar e de se adaptar. E o brincar é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para fazer esse molde acontecer de um jeito eficiente, leve e agradável para os nossos filhos. Então essa é a fase em que, para eles, né, para eles aprender as coisas brincando é um jeito que eles nem vão perceber que aquilo é aprendizado. Eles acham que tudo é brincadeira, que tudo é diversão. Então, ajudar a sua criança hoje a lidar com determinados desconfortos, desafios e dificuldades que eles tenham, principalmente se você puder fazer isso com brincadeiras na rotina, pode fazer uma diferença enorme para a vida adulta deles, para como eles vão lidar com algumas situações, né? Um adulto que evita experiências e situações sociais ou profissionais por conta de uma sensação corporal mal interpretada ou nunca resolvida, digamos assim, tem muito mais dificuldade do que um que já enfrentou isso, já superou isso, né? Então, se eu já não dei aqui motivo suficiente para você entender a importância, né, de entender as diferentes formas de brincar, de saber interpretar os sinais que seus filhos estão te dando nas brincadeiras, aí eu não sei mais o que eu posso falar para te convencer disso. Entender essas nuances, né, sobre os seus filhos, essas camadas deles, do processo de desenvolvimento, é o que vai enriquecer a sua relação com eles, que vai te aproximar do seu propósito na maternidade. Não é sobre ficar analisando os nossos filhos e por meio dessas brincadeiras que a gente observa, moldar os nossos filhos para eles se encaixarem no padrão. É sobre a gente conseguir enxergar quem os nossos filhos são, o que move os nossos filhos e o que paralisa. E o que move, a gente pode ser a pessoa que cria mais oportunidades para eles se destacarem nisso e usar isso a favor deles. E no que paralisa, a gente pode ser o suporte para ajudar e superar, ajudar a superar, a conseguir conviver com essas dificuldades com mais leveza. E aí aqui eu não falo assim só de crianças atípicas, tá? Eu tô falando de todos nós, porque todo mundo tem habilidades que a gente domina com muito mais facilidade e todo mundo tem habilidades que a gente não só não domina, mas que a gente também não gosta, que a gente fica extremamente desconfortáveis. E esse processo de conhecer melhor, né, os nossos filhos, de permitir que eles te mostrem quem eles são e principalmente mostrar para eles que você tá ali para ajudar e para dar suporte, para dar direção nessas camadas mais desafiadoras deles, é muito impactante para o emocional dos seus filhos. Deixar claro para eles que nós nos interessamos pelo que eles gostam. E que a gente entende que o que eles não gostam e o que eles têm dificuldades, a gente também ama os nossos filhos mesmo assim, e a gente quer, de certa forma, ajudar os nossos filhos a passarem por esses desafios também. Né? A gente tem que se mostrar sendo suporte para tentar superar, ou pelo menos para tentar conviver com essas nuances, né, das dificuldades deles com mais tranquilidade. Esse é o nosso papel. E entender tudo isso já de largada é uma grande virada de chave na forma como você se relaciona, como você se comunica e como você se conecta com os seus filhos. Então é muito importante conseguir perceber os seus filhos e todas as camadas deles. Mas para conseguir fazer isso, você precisa entender as diferentes formas de brincar, o que cada fase da criança busca aprender em cada tipo de brincadeira e como isso se traduz na rotina, né, nas interações dela com as pessoas, com os espaços, com os objetos e como isso se traduz também nas brincadeiras, né? Esses dias eu estava falando com uma amiga minha e a gente estava conversando sobre alguns detalhes, né, do
rotina divertida, e ela me perguntou por que eu queria, nesse projeto, me referir só às brincadeiras da criança, né? E não ir além no dia a dia, nas outras interações. E eu respondi para ela que, para a criança, tudo é brincadeira. E que ela brinca enquanto ela coloca o sapato, ela brinca enquanto ela tá sentada na mesa jantando, e aí ela coloca a mão inteira dentro do copo de água, e ela brinca quando ela coloca o brócolis inteiro dentro da boca de uma só vez, e ela brinca enquanto ela tira a roupa para entrar no banho, e a criança tá brincando também enquanto ela entra no carro para ir para a escola. E a gente, nessas situações que não se encaixam do nosso ponto de vista em brincadeiras, a gente se irrita, a gente perde a paciência, a gente reprime a criança. E a gente pede para eles irem logo, e aí a gente fala para eles, agora não é hora de brincar, agora é hora de comer, agora é hora de tomar banho, vai logo, põe o sapato rápido, a gente tá atrasado para ir para a escola. E isso vai gerando um enorme conflito na cabeça dos nossos filhos, porque, pensa bem, eles nascem quase como se fosse assim com uma filosofia de vida já impressa neles, eles brincam enquanto eles vivem. Sabe aquela famosa frase do penso logo existo? Para as crianças, essa frase deveria ser brinco logo existo. E a gente fica o tempo todo minando isso nos nossos filhos. Né? Essa filosofia de vida deles, que é maravilhosa, que quer brincar o tempo todo, em toda circunstância, é o jeito deles de ver, de perceber e de saborear o mundo. E a gente fica indo contra isso o tempo todo, brigando, porque a gente organiza o nosso dia como uma sequência de eventos. A nossa rotina é uma sequência de eventos. Então a gente levanta, escova o dente, a gente se troca, a gente arruma a cama, a gente toma café, a gente deixa as crianças na escola, a gente vai para o trabalho, a gente vai fazer todas as tarefas do nosso dia e assim por diante. E para a criança, existe essa mesma sequência de eventos, mas para ela é como se brincar fosse um filtro aplicado por cima de tudo isso que acontece no dia. Então ela acorda brincando, ela escova os dentes brincando, ela se veste brincando, ela toma café brincando, ela vai para a escola brincando. Você que não tem essa mesma habilidade que ela tem de sobrepor o brincar em todas as atividades do dia, mas ela tem. E é isso que gera o conflito entre o adulto e a criança na rotina, que gera o desgaste para quem está o dia todo com a criança. Porque você não consegue entender esse filtro do brincar que se sobrepõe a tudo, entende? E eu não estou explicando isso porque eu quero dizer que é para deixar a criança brincar o tempo todo, livremente, do jeito que ela quiser, e ser, nossa, a capitã do barco. Não é sobre isso, né? É sobre, na verdade, você entender que alguns comportamentos são formas de brincadeiras, são formas de testes, de exploração, da curiosidade, da criatividade da sua criança tomando forma na rotina da sua família. E à medida que você conhece como seria esperado que a curiosidade e a criatividade dela tomasse forma em cada fase, você consegue direcionar essa curiosidade e essa necessidade de exploração para que ela consiga atender a essas necessidades dela, mas de um jeito que seja mais conveniente para a rotina da sua família. Então, vou dar um exemplo aqui da criança que todo dia nas refeições coloca a mão inteira dentro do copo de água. E depois ela vai e põe essa mão na boca. E todos os dias os pais brigam com ela e falam, olha, essa água é pra beber, e ela tá sujando a toalha, e que tem bichinho na mão dela, e ela põe na boca, e ela vai ficar doente, etc. E todo dia os pais falam a mesma coisa e a criança continua. Bom, nesse caso, a mãe, que tem esse novo olhar e que já entendeu as diferentes formas de brincar, ela percebe que a filha tem uma necessidade, possivelmente, de exploração. Ela tá testando algo, colocando a mão dentro do copo, ou talvez seja lá, sei lá, uma busca sensorial da criança. Até porque depois ela leva, né, a mão da boca, isso é uma grande dica. Então, o que essa mãe pode fazer para direcionar isso melhor? Primeiro, ela pode criar mais situações para que a criança vivencie experiências como essas da refeição, mas em um contexto que seja mais conveniente para a dinâmica da família. Então, essa mãe pode levar, por exemplo, uma mesinha para dentro do box do banheiro, com alguns copos plásticos ou copos de acrílico, né, que sejam seguros, e colocar água dentro, ou o próprio suco, em alguns dos copos, até para ter aquele apelo visual, do visual e do odor, e até do sabor, né, do suco, e deixar a criança explorar esses copos com esses líquidos ali, com as mãos de um jeito bem livre, e aí sua mãe pode deixar a criança fazer, por exemplo, 30 minutos antes do banho. E aí, como a criança já está dentro do box, ali é muito mais fácil de limpar depois que a bagunça acaba. E provavelmente a criança, inclusive, já vai gostar de fazer tudo isso junto, né, vai virar parte da brincadeira também, com certeza. E a segunda coisa que a mãe pode fazer é, nas refeições, a mãe usa um copo com tampa ou uma garrafa. Tem uma psicóloga americana que ela explica muito bem sobre o que é dar limites para crianças. É diferente de dar limites para adultos, né? Dar limite para criança significa que você vai apresentar o limite para ela, mas você não vai esperar que ela faça nada, você não precisa que ela faça nada para seguir aquele limite. Então, dar o limite nesse caso é dar um copo que não vai permitir que ela coloque a mão dentro. Porque nessa idade é difícil a criança controlar um impulso, né, da exploração, para não pôr a mão dentro do copo. Principalmente se o cérebro dela tem essa necessidade, assim, muito forte da exploração sensorial ou da causa e efeito, e ela precisa testar essa ação e pôr a mão dentro do copo. E que bom que isso acontece, né? Porque seria preocupante se o cérebro dela não fosse curioso, se ele não pedisse para ela testar as coisas.
Porque é assim que a criança aprende. O cérebro que não é curioso, ele deixa de aprender. Então, no lugar, né, da mãe ficar se desgastando e falando para não pôr a mão dentro do copo, é mais fácil ela colocar um copo com tampa. E assim a criança não precisa ficar tentando controlar esse impulso dela. Né? Você não apresenta para o cérebro dela uma situação que não é conveniente para você e que vai despertar uma curiosidade, um impulso nela, e aí depois ela ainda vai se frustrar porque não vai poder fazer. Então, é importante você entender esse tipo de sacada que eu tô falando. Porque o que acontece quando uma mãe consegue fazer isso, né? Se a criança responde a esses impulsos em um determinado momento, ela também vai responder a questionamentos de causa e efeito, ou de exploração sensorial, que o cérebro dela tá pedindo para ela fazer. E aí, ela provavelmente, sendo exposta a isso várias vezes, ela vai aprender o que ela precisava e ela vai evoluir para a próxima fase do brincar. Mas você percebe que isso só é possível quando você tem esse mapa do brincar da infância bem claro na sua cabeça, para você conseguir visualizar isso e ajustar muito rápido de um jeito muito leve. Porque isso é o que vai potencializar o desenvolvimento dos seus filhos, é o que vai te dar o caminho para se conectar com os seus filhos, é o que vai te dar ferramentas para ajudar os seus filhos nas situações em que você percebe que eles têm mais dificuldade. E tudo de um jeito muito mais conveniente para a dinâmica da família. Tá? Então agora eu vou te dar alguns outros exemplos de diferentes formas de brincar e como essas brincadeiras podem ajudar o processo de aprendizado dos seus filhos, como a falta dessas brincadeiras se traduz em dificuldades, por exemplo, na fase escolar, que é quando a gente normalmente começa a perceber essas dificuldades. Lembrando aqui, gente, que o objetivo não é discutir diagnóstico e nem nada disso, é sobre ampliar o seu olhar, para a gente conseguir entender como, por meio das brincadeiras na rotina, você pode ajudar os seus filhos a se desenvolverem e a aprenderem cada vez mais. É muito comum que ao longo do processo de desenvolvimento dos nossos filhos, a gente perceba que em algum aspecto do processo, né, deles, né, da escadinha ali de desenvolvimento, eles são diferentes em alguma coisa. E por isso eles podem precisar, nesse ponto específico, que a conduta seja diferente. Seja numa pequena mudança na rotina, ou na forma de propor uma atividade, para que a criança consiga engajar de verdade, ou manter a atenção por um maior período, ou um ajuste no ambiente para ajudar a criança a organizar melhor os estímulos e as informações. É muito importante que a gente saiba ler esses sinais. E é engraçado porque muitas dificuldades só ficam evidentes pra gente, né, pros pais, quando os filhos começam a escola. E parece que ali é que surgiram as dificuldades, ali que elas começaram, né? Mas não é bem assim. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar alguns exemplos de como existem situações em que a dificuldade dos nossos filhos já era perceptível lá no começo da infância, na forma como eles brincavam nos primeiros anos de vida, ou na forma, né, que a rotina estava organizada, ou como as habilidades não foram trabalhadas porque eles não foram expostos a esse tipo de brincadeira. Entender isso vai ajudar a mãe de filhos pequenos a justificar internamente por que, né, o brincar, por mais que pareça ser simples, pequeno e só uma forma de distração, tem que ser tratado como prioridade. E para as mães de filhos maiores, a clarear muito sobre os pontos em que vocês estão percebendo que os filhos têm mais dificuldade de aprendizado, de desenvolvimento, tá bom? Então, vou pegar aqui alguns exemplos clássicos. Vou começar pelo primeiro. A criança chega na alfabetização e ela tem dificuldade para entender, por exemplo, que o número 5 representa 5 maçãs. Ou que o número 12 é maior que o número 5. E isso pode estar ligado a um processo de imaturidade da capacidade da criança de realizar o pensamento abstrato. E uma das brincadeiras que trabalha essa habilidade do pensamento abstrato é o faz de conta. Então, quando a criança brinca de ser professora, brinca de ser médico, brinca de ser super-herói, ou monstro, ou um cachorro, ela está representando algo que não está ali de verdade. E isso é o pensamento simbólico, o pensamento abstrato. E pensamento simbólico é a base da matemática. E é o que mais tarde vai ajudar a sua criança a entender que o número 5, não isso, a quantidade 5, o número 5 é o símbolo que representa a quantidade de 5. Que ela não está vendo ali, de fato, 5 unidades de alguma coisa. Mas é isso que o número 5 representa. Então, quando uma criança evita esse tipo de brincadeira, né, de forma consistente, ela não se interessa por esse tipo de brincadeira, você vê que ela não entende, ou você foi a criança que acabou não brincando disso por algum motivo. Provavelmente ela vai ter um pouco mais de dificuldade com o pensamento abstrato, porque esse pensamento não está acessível para ela. É como se a gente pensasse que a cabeça dos nossos filhos fosse, quando eles nascem, uma grande caixa de ferramentas, mas essa caixa está vazia. E as experiências que eles vão vivenciando são as responsáveis por pôr as ferramentas dentro dessa caixa. Então, a criança que por algum motivo não brincou de faz de conta em nenhuma forma, né, de nenhuma forma, ela cresceu sem pôr essa ferramenta do pensamento abstrato na caixinha dela. E aí ela chegou na primeira série, e aí começaram a tentar ensinar para ela sobre os números e as quantidades e o que eles representavam. E aí ali ela começa a ter dificuldades. Mas é claro que ela vai ter dificuldades. Ela não tem, na verdade, a ferramenta necessária para entender esse conceito da matemática. Então, o que é comum a gente perceber nessas situações é a criança sendo direcionada para a análise de um especialista, de um médico, para ter um diagnóstico, e não tem nada de errado com isso, tá?
E às vezes não é uma questão de um diagnóstico propriamente dito, pode ser uma simples questão de trabalhar essa habilidade. Às vezes a criança não foi exposta, por exemplo, crianças da pandemia, que tiveram uma dinâmica de rotina completamente diferente. E brincar com a criança, por exemplo, que a mesa do jantar do nada virou uma mesa de trabalho e ela está escrevendo no computador que nem existe, já é uma forma de brincar. Não é sobre a gente, nossa, meu Deus, meu filho precisa brincar de faz de conta, vou comprar um kit de fantoches para já. É sobre você entender o que é o faz de conta, nas suas diferentes formas, e trazer isso para sua rotina com leveza, sem acrescentar mais função no seu dia. É expor os seus filhos aos estímulos necessários para aprimorar as habilidades que eles precisam aprimorar, para justamente dar o suporte na jornada de desenvolvimento deles. Agora eu vou dar outro exemplo, da criança que chega perto da alfabetização e tem dificuldade em perceber os sons das palavras. Então, por exemplo, a criança não consegue rimar, ela não consegue separar sílabas porque ela não percebe a diferença de sons, ela não consegue identificar qual é a primeira letra. Isso daí é a criança que provavelmente tem dificuldade com consciência fonológica. E o que possivelmente pode acontecer é que essa criança ou não foi exposta, ou ela não gostava de brincar, por exemplo, de ouvir música, de ouvir rimas, de não cantava, é a criança que ficava incomodada com barulho com muita facilidade, é a criança que não gostava de brincadeiras com ritmo ou com repetição sonora. Então, o que essa criança pode mostrar? Uma dificuldade sensorial ou uma dificuldade auditiva que impacta diretamente no processo, né, de aprendizado, de leitura e escrita, enfim, ou até uma questão sensorial. E a brincadeira estava mostrando isso. A gente só é que não está acostumado a ter esse olhar treinado para identificar. Agora a gente vai para outro exemplo também comum. A criança que começa a escrever e tem dificuldade de segurar o lápis, de controlar o traço, de ficar dentro da linha, de fazer a letra do mesmo tamanho, a letra é trêmula, sabe? E você percebe que a criança, assim, faz um enorme esforço para escrever. Essa dificuldade tem origem pode ter, né, origem na coordenação visual motora, que é a habilidade de integrar o que os olhos veem com o que as mãos fazem. E isso já era visível, provavelmente, numa criança que tinha dificuldade, por exemplo, de encaixar as peças dentro do buraco, ou de empilhar os blocos, ou de usar uma tesoura, ou de colar um adesivo, ou de fazer um desenho, ou de pintar, ou de fazer um movimento circular com giz ou com pincel, né? Ou, por exemplo, esse é o tipo de criança que, por exemplo, na infância preferia o brinquedo de apertar o botão do que do de encaixar, tá? E é bem possível que o desenvolvimento dessa coordenação só esteja mais lento, não necessariamente ele tenha alguma questão específica, tá? E isso lá na frente vira uma frustração na hora da escrita, para a criança é muito mais desafiador. Aqui em casa, a gente tem um dos meus filhos com um processamento sensorial um pouquinho mais desafiador, digamos assim. E isso impacta diretamente na forma como ele se organiza na parte motora. Dá para perceber nos movimentos motores do corpo dele, mas também dá para perceber nos movimentos motores finos. Então, a pintura dele ainda sai das linhas. Ele escreve as palavras com letras, algumas muito grandes e outras pequenas na mesma palavra. A pressão do lápis não é igual ao longo da palavra toda. E aí, antigamente, o que a gente ia fazer com essa criança? A gente ia colocar um caderno de caligrafia e bora escrever 200 vezes a mesma palavra para melhorar isso. Mas hoje a gente pode trabalhar isso de outras formas, porque a gente tem consciência sobre isso, a gente entende onde isso pode estar, né, na base sensorial. Então você explora isso através de brincadeiras sensoriais, você mexe com brincadeiras que mexem com o corpo, com balanço, com giro, com mesas sensoriais, e todo esse trabalho vai provavelmente refletir no motor fino dele, adequando até a escrita dele. Vou te dar mais um exemplo interessante de algo desse tipo, né? A criança que chega na escola e não consegue esperar a sua vez. É a criança que não entende o combinado simples, é a criança que se frustra quando perde, é a criança que não aceita as regras dos jogos. Essa habilidade, ela é a base para a convivência social, e muitas vezes elas estão ligadas parece, né, a limites, ou parece que é porque a criança é muito mimada e não escuta e nunca recebeu um não e etc. Mas, na verdade, isso é uma capacidade de compreender jogos e regras, e brincadeiras com regras mais complexas e trocas de turno. Então, jogos simples, como esconde-esconde, ou morto-vivo, ou mímica, ou até um jogo de memória, que tenha essa troca de turno, essa sequência de jogadores, vai treinando essa habilidade, vai ensinando noções de como respeitar a vez do amiguinho, como seguir instruções, como lidar com frustração, e como compreender e negociar as regras da brincadeira. Então, se a criança nunca teve oportunidades reais para vivenciar essas experiências nas brincadeiras, isso vai impactar diretamente no processo dela de desenvolvimento, na adaptação na escola, nas relações sociais. E todos esses exemplos que eu trouxe aqui, eu falei, não é porque eu quero gerar culpa, porque você não trouxe isso para a rotina dos seus filhos, não é nada disso. Ou porque você não estava presente na rotina e observando. É para trazer consciência. Esse é o passo mais importante, trazer consciência. Porque quando você tem a consciência e entende como brincar funciona, fica mais fácil criar oportunidades reais na rotina para os seus filhos se desenvolverem. E para eles gostarem cada vez mais de brincar. Porque quando a gente observa com intenção e propósito, e quando a gente começa a criar oportunidades reais na rotina, e fica cada vez mais fácil a gente entendendo as camadas que compõem os nossos filhos, aí sim você consegue realmente oferecer o que eles precisam no tempo deles, do jeito que eles precisam, sem você se sobrecarregar. E essa é a base da jornada da rotina divertida, né? Então, uma jornada que eu criei para mães como você, que já sabem da importância do brincar,
mas que querem uma ajuda para colocar isso em prática na rotina, de um jeito leve, de um jeito descomplicado. E se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa um comentário aqui, me fala se você já viveu alguma dessas dificuldades, algum traço desse tipo já apareceu nas brincadeiras ou na própria escola. E se você por acaso tiver interesse em caminhar comigo nessa jornada e participar de uma das próximas turmas que eu já vou abrir em breve, clica nesse link que está aqui na descrição. A gente vai embarcar juntas em uma jornada para trazer o brincar de volta para a rotina da sua família. O brincar que desenvolve, o brincar que conecta e o brincar que cria memórias. A gente se vê no próximo vídeo.